E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Explicando um pouquinho do que a Malu falou, né? Quando uma empresa faz um IPO, tem uma porção de regras que a gente precisa seguir, né? No nosso caso, a gente fez 2, não satisfeitos, a gente fez 2 IPOs. A gente fez um IPO nos Estados Unidos, outro aqui no Brasil, né? Um na B3 e um lá, na NYSE. Então, a gente está sujeito a várias regras do regulador americano, né? Que é a SEC, e da CVM aqui no Brasil. E quando você faz um IPO, que é uma oferta pública, né, de ações, os reguladores estão muito preocupados em garantir que todos os investidores, o mercado todo, tem acesso às mesmas informações, né? Que ninguém fale assim, eu ouvi a Cris falando no podcast do Bruno que o Nubank não sei o quê. Então, e aí essa pessoa tem uma vantagem sobre outros investidores, né? Então, durante um período antes e depois do IPO, a empresa só pode se comunicar através de documentos oficiais, né? O principal deles sendo o prospecto da própria oferta, né? E é isso que a gente chama de quiet period. Então, nesse período, a gente realmente não pode falar nada, não pode dar entrevista, não pode falar nenhum outro número e tal. E mesmo agora, sendo uma empresa pública, a gente também não pode, assim, por exemplo, eu não posso falar quantos clientes o Nubank tem hoje, porque a gente precisa esperar a divulgação dos resultados trimestral. Justamente para ninguém ter acesso. Mas a gente pode falar daquelas... Não, tem números o número que a gente tem. Pode falar os antigos. A gente pode especular. Pode falar os números do trimestre anterior, que já foram divulgados. Que foi o que estava no prospecto, né? Exato. Então, assim, quando a gente... no momento do IPO, a gente tinha 48 milhões de clientes, né? Que é cliente pra muita caramba. coisa. É muita coisa, né? Acho que a Argentina não tem isso de pessoas. Pois assim, a gente já fez algumas estimativas dessas, né? Tipo assim, se os clientes do Nubank fossem um país, né? Tipo, era um dos maiores países do mundo. E o Brasil é muito grande, né? Essa que é a realidade. E isso coloca a gente como uma das maiores, se não a maior fintech do mundo, né? O maior banco digital independente que a gente fala do mundo. Uma história começou, depois a gente vai falar disso, né? Há quase 9 anos atrás, quando a gente começou aqui no Brasil. A gente começou com cartão de crédito, mas já com uma visão de expandir isso, né, de realmente ter uma oferta ampla o suficiente para as pessoas não precisarem mais, se elas não quiserem, né, depender dos bancos tradicionais, né? E recentemente a gente também expandiu para o México e para a Colômbia. Então a gente já tem aí a gente está muito animado com os sinais iniciais que a gente está vendo, tanto no México como na Colômbia. O México está um pouco mais adiantado que a Colômbia, né? O México começou um pouquinho antes. Então, essa é um pouco da história que a gente trouxe para os investidores no IPO. E lembrando muito que é muito só o começo, né? É uma empresa, gente, não tem 9 anos, né? Tem 8 anos. Sim, é muito então, a gente fez muita coisa em muito pouco tempo. E lógico que a gente tem muito orgulho de tudo que a gente já construiu. Mas é muito cedo ainda, sabe? A gente fala que é o dia 1, assim. Ainda tem tudo para fazer. Mesmo no Brasil, que é a operação mais madura, ainda tem muita coisa para fazer. Só para explicar melhor, não sei se ficou claro, o que é o IPO, para quem não entende nada. É como se fosse a entrada da empresa na bolsa, não é isso? Isso, você vende ações para o público. Mas quem assiste o podcast aqui há mais tempo, com certeza já está familiarizado com os termos. Mas a pessoa chegou aqui nesse primeiro né? episódio. Não sei. Pois é, né? Por mim, que não entende, sei mas só falando o que é ter 48 milhões de clientes no Brasil, esse número já conta com clientes do México e da Colômbia. Mas a proporção, assim, quase nada comparado maioria, aqui. Né? Tá, seria mais ou menos assim. Se tem 5 pessoas em uma sala, uma é cliente do Nubank. Porque o Brasil tem 220 milhões de pessoas, é mais ou menos isso. Se você olha adultos, ainda é um em cada 3. Pois é, verdade. População economicamente ativa. É incrível a marca atingida. Não, tem uns dados que saíram recentemente, assim, dos aplicativos que os brasileiros mais usam, né? Então, assim, o aplicativo de banco mais usado, né, no ano passado, 2021, no Brasil, foi o Nubank. E na home, né, na tela inicial dos celulares dos brasileiros, o Nubank é o 4º aplicativo mais presente, né? loucura. E na frente é só o WhatsApp, só a rede social, assim, WhatsApp, Instagram. Acho que a gente tá na frente até do YouTube, se eu não me lembro. Caramba! Que loucura. E eu até falei pro Bruno, quando a gente estava lendo o roteiro lá em casa, que o Nubank foi muito citado aqui nos podcasts, né? Ano passado a gente falou bastante, principalmente quando a gente falava de startup e tal. E era uma coisa que eu não entendia no início. Eu falava assim, mas gente, por que falam tanto do Nubank? Que tal esse Nubank? E eu não entendia a potência, né? O que era. E eu acho que a gente vai conseguir esclarecer um pouco desses pontos do porquê que o Nubank é tão gigante, por que a gente fala tanto dele, do poder, né? Do quanto
foi inacreditável a história que vocês fizeram. Inclusive, o Marcelo Toledo teve aqui, que foi uma das pessoas que participou trabalhou com a desse gente. início, né? Então, ele falou alguns números que foi bem legal. E também aí eu já dei uma... Ai, tô entendendo agora. E eu acho que é legal que a gente vai conseguir esclarecer para o público em geral também. Foi um dos cortes, é que o episódio não era sobre o Nubank, era sobre inovação. Sim. Daí ele citou o Nubank, né? Sim. Como muita gente cita. Foi um dos cortes mais vistos aqui do canal. Só que esse é um efeito que eu já vi em vários vídeos meus do YouTube e de outras pessoas. Se você fala Nubank, tem mais visualização. O pessoal assiste mais, tem mais busca orgânica. Olha, por isso vocês estão me chamando há tanto tempo. Exato. Claro, Não é né? porque a gente gosta de você, é só pela mídia, Cris. Mas agora indo pro começo, porque foram, né? Estão sendo 9 anos aí quase de história, mas como que começou essa história? Primeiro, a sua entrada no mercado financeiro. Como é que foi? Você sempre quis fazer isso? Como é que você descobriu? Bom, vou tentar ser mais objetivo aqui, porque só essa pergunta era papo muito chopp, né? A gente já ficava o podcast inteiro aqui falando. Eu sempre trabalhei muito, sempre busquei a minha independência financeira. Eu lembro de ter 10 anos, de ser criança e de falar que eu queria sair de casa. Eu fui criada no Rio, né? Então, eu já queria vir para São Paulo, já queria fazer faculdade, já queria sair da casa dos meus pais, já queria trabalhar. Comecei a trabalhar muito cedo. Você é carioca, então? Eu nasci em Ribeirão Preto, na verdade. Mas morou no Rio. Mas fui Quando criada ela no Rio. falou chopp, eu já imaginei carioca. Na hora eu pensei, de onde é essa mulher? Meu sotaque Rio. é meio misturado, assim. As A pessoas gente às também, vezes. né? A gente também é Mas vocês carioca. são cariocas? Eu ia falar mineiro. Que o Bruno... Na verdade, Não, olha. a Lu nasceu no Rio e foi criada lá. Eu nasci em Cabo Frio, aí fui pra Taubaté, fiquei até os 10 anos, depois fui pro Rio. Só que eu me considero carioca, porque dos 10 aos 20 eu tava lá, né? Como a gente é Olha. filho de militar, o Bruno foi militar e tudo família de rodou o militar, a Brasil gente todo. é meio que do Brasil todo. Nosso Sei. sotaque aqui é meio William Bonner, né? No final das contas, né? Não dá pra saber de onde é. Eu achava que era mineiro. Você sabe que em tudo quanto é pesquisa de mercado que a gente faz, se você só puder analisar a população de um lugar, olha Minas. Minas é a média do Brasil. Que É engraçado loucura, isso, não né? sabia. Em termos demográficos, em termos de, assim, tudo quanto é coisas de hábitos e tal, do tipo assim, o lugar que é mais representativo da média do Brasil é Minas. Caramba, Engraçado, né? interessante. Tá, mas eu Mas te enfim, interrompi, voltando à desculpa. vaca fria. Imagina. Eu vim para São Paulo muito cedo, queria cuidar da minha vida, né? Enfim, vim fazer faculdade, fiz poli, né? Fiz engenharia aqui na USP. E quando eu comecei a trabalhar também muito cedo, né? Comecei a estagiar muito cedo. E na época, assim, as carreiras mais promissoras eram as carreiras ou no mercado financeiro ou em consultoria. Não existia essa história de empresa de tecnologia, startup, esse glamour que tem hoje. Não esquece. Então, eu fiz um pouco dos dois, né? Eu fiz o meu primeiro estágio formal mesmo, carteira assinada, foi no Unibanco, na área de atacado. Aí depois eu fui fazer consultoria, fiquei alguns anos trabalhando em consultoria, mas os meus clientes eram primariamente de serviços financeiros, eram bancos. Aí eu fui fazer MBA nos Estados Unidos e quando eu voltei, enfim, pensei em sair de consultoria, eu fui recrutada por um banco, né, num programa que eles tinham de recrutamento de MBA para executivos. E aí fiquei lá 5 anos, né, num bancão desses aí.